Olá, tudo bom com você? Como é que está o seu domingo? Abençoado, eu espero. Cheio de expectativas para uma semana nova, uma semana abençoada, uma semana cheia de vitórias, de alegria, de prosperidade. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Eu desejo que isso esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, sobre a sua família, no seu trabalho, sobre as pessoas que você ama. Em nome de Jesus, eu desejo isso a você. Bem? Glória a Deus. Que bênção que você recebeu esse vídeo e está podendo ter contato com a palavra de Deus. Hoje eu queria te fazer uma pergunta. Você Você tem vontade de ser abençoado? Uma pergunta meio óbvia, né? Todo mundo tem vontade de ser abençoado. Mas se você tem vontade de ser abençoado, por que que tantas vezes você joga a oportunidade de ser abençoado fora? Seja qual for o motivo, seja qual for a justificativa, por que que tantas oportunidades que já chegaram até você, de você ter uma vida abençoada, de você ser abençoado, você acabou jogando fora e talvez hoje não esteja usufruindo de uma vida abençoada, uma vida abundante, talvez por influência de outros, talvez pelo falatório do povo, não sei, talvez porque talvez até por medo de ter uma experiência nova na sua vida e fazer uma nova tentativa, ter um recomeço. Hoje eu queria ler com você alguns textos da Bíblia que mostram isso. As pessoas tiveram grandes oportunidades de serem tremendamente abençoadas e por muito pouco não perderam essa oportunidade. Porque tiveram diversas pessoas, circunstâncias, coisas que foram contra ele tomar uma atitude para ser abençoado, para ter uma vida abençoada. O primeiro texto que eu quero ler com você, ele está no livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento, no capítulo 17, e eu chamei ele assim, Davi quase não mata Golias. Quase, por pouco. Davi não consegue matar Golias, por incrível que pareça. E o texto ele nos diz assim, no versículo 27, diz assim: repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. O próprio irmão de Davi fala isso para ele. E não para por aí. No versículo 32, nós vemos, aliás, no versículo 31 desse mesmo capítulo 17, nós vemos assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Saul era o rei na época, o rei de Israel. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E olha só o que o próprio rei de Israel fala para Davi. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu.
Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Ou seja, nesse episódio, Davi só tinha coisas negativas que não o incentivavam de forma alguma a cumprir com aquilo que ele tinha decidido no seu coração, que era honrar o nome de Deus e matar o gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo. Mas primeiro o próprio irmão, a própria família, tentou desencorajar Davi, e depois o próprio rei de Israel, que estava sendo afrontado diretamente pelo Golias, porque o rei é o chefe do exército, tenta também desencorajar Davi e fazer com que ele não recebesse a sua bênção pela sua atitude e pela sua determinação. Quantas vezes você já ouviu falar sobre Jesus? Quantas vezes você já ouviu falar sobre Deus? E talvez as pessoas ao seu redor, as pessoas da sua família, as pessoas, os amigos da faculdade, as pessoas no seu trabalho, disseram: deixa de ser besta, rapaz. Ser crente é coisa de gente com inteligência pequena, gente fraca. Deixa de ser besta, rapaz. Você não precisa disso, não. Que Deus que nada. Onde é que está Deus? Quantas vezes você já ouviu esse tipo de comentário? As pessoas fazendo com que você desistisse da sua decisão de entregar a sua vida para Jesus e de usufruir de uma vida mais abençoada, de uma vida mais tranquila, de uma vida mais feliz, porque a palavra de Deus diz que a felicidade está naquele que conhece a Jesus. Sempre que você vai receber uma coisa boa, principalmente em se tratando de Deus, Jesus, o Espírito Santo, sempre vai ser colocado no seu caminho obstáculos e pessoas tentando te impedir de alcançar a sua bênção, impedir de tomar essa decisão. E isso eu estou falando para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Eu comecei esse vídeo direcionando especificamente para essas pessoas. Mas nós temos também casos de pessoas que acreditam em Deus e muitas vezes sofrem a tentativa de não receber a sua bênção. Eu quero ler com você no livro de Marcos, já no Novo Testamento, no capítulo 5, versículos 35 e 37. E eu chamei assim, a filha de Jairo quase não é curada. A filha de Jairo quase não é curada. Por quê? Porque as pessoas, elas vão e dizem que aquilo não vai acontecer. Vamos ler o texto para você ver. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35 e 37, ele diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E Jesus não deixou que ninguém seguisse ele, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago,
além de Jairo, o pai da menina, lógico. Por que que Jesus levou Pedro, Tiago e João? Porque esses já tinham experiência com Jesus e sabiam que Jesus tinha poder e tem poder hoje suficiente para curar, ressuscitar, mesmo se já estiver morto. Jesus ressuscita e traz a vida, se essa for a sua vontade. E a história, a Bíblia nos diz que quando Jesus chega na casa de Jairo, ele entra no quarto e ressuscita a filha de Jairo. Mas se Jairo escutasse as pessoas que foram lá falar com ele, olha, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Se Jairo não tivesse no seu coração a determinação de ser abençoado naquele momento, ele teria falado para Jesus: não, Jesus, pode deixar. Infelizmente já é tarde. Minha filha já morreu. Mas o valor da filha de Jairo para ele era muito maior do que a força que aquelas pessoas que foram ali tentar tirar a fé, a certeza de Jairo. O valor da filha de Jairo era muito maior do que o que essas pessoas tentaram fazer. Então ele manteve a sua determinação. Qual o valor das bênçãos que você tem buscado na sua vida? Qual será o valor de ser uma pessoa feliz, não importa a situação que você esteja passando? Qual o valor será que tem você ter a certeza da vida eterna, da salvação, uma vida depois da morte, uma vida com Jesus? Qual o valor isso deve ter? Será que os seus amigos, os seus colegas, os seus familiares que te colocam contra o desejo de seguir a Cristo, será que isso é mais importante e tem mais valor? Será que os prazeres desse mundo são mais importantes e mais valorosos do que as bênçãos e as promessas de Deus na nossa vida? E o mais interessante disso tudo é que, de repente, naquela situação onde você é evangelizado, aonde você recebe uma palavra de Deus para a sua vida, aonde você recebe um convite para aceitar Jesus, e os seus amigos, os seus colegas, vão de encontro àquela palavra e conseguem te tirar daquela decisão de aceitar aquela oportunidade. Mais tarde, quando você precisa dos seus amigos, eles já não estão mais perto de você. Eles te deixam na mão. Tem um outro texto que eu gostaria de ler também. Ele está nesse mesmo livro de Marcos, no Novo Testamento, no capítulo 10, versículo 47 e 49. E eu chamei dessa forma: Bartimeu quase não volta a ver. A palavra de Deus, ela nos diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos que estavam ao seu lado o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego e lhe disseram: ânimo,
Levante-se, ele o está chamando. Mais uma vez eu volto a falar com você. O valor de voltar a enxergar a vida como ela é, o valor de você ter a sua visão de vida restaurada, talvez o valor de você ter os seus sonhos restaurados, os sonhos de um projeto que você deixou de lado, restaurado, pela bênção que Jesus pode derramar na sua vida, no seu projeto. Será que esse valor ele é menor do que o valor que tem as pessoas que te falam para ficar calado e não incomodar Jesus? Se Bartimeu tivesse escutado a multidão e parado de gritar, Jesus não o ouviria, não o chamaria e não o curaria. E ele não voltaria a ver. E eu traço esse paralelo com a sua vida, com a minha vida. Sim, com a minha vida. Porque se eu também virar as minhas costas para Jesus e voltar a dar valor aos prazeres do mundo, eu também perderei as minhas bênçãos. Não importa quanto tempo de caminhada você tenha com Jesus, uma vez que você escutar o mundo e der mais valor aos prazeres do mundo do que aos princípios da palavra de Deus, você também perderá a sua bênção. Você também deixará de ser abençoado. Se eu escutar as pessoas que estão ao meu redor, que dizem, cara, você é muito chato, você é muito rígido, você leva tudo a sério, a palavra de Deus para você é tudo. E eu começar a deixar esses princípios de lado, eu também perderei as minhas bênçãos. Não pense você que por andar com Deus e ter uma intimidade com Deus, não pense que eu estou livre de ser, de perder as bênçãos. Também pode acontecer. Também pode acontecer. Foi o que quase aconteceu com o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro negou Jesus depois que Jesus foi preso. Ele começou a ouvir a multidão e ficou com medo. Medo de ser preso, medo de ser morto. E negou Jesus. E depois que ele negou Jesus, o que Pedro fez? Ele voltou a pescar, porque ele tinha deixado de pescar para seguir Jesus, mas ele voltou à vida antiga. Ele voltou à vida antiga. Mas Jesus teve um encontro com ele depois de ressuscitado. E restaura a fé e a confiança de Pedro em Jesus. Talvez você seja uma pessoa que deixou os caminhos do Senhor e que voltou a olhar para os prazeres do mundo. Talvez você é uma pessoa que agora está ouvindo uma palavra que está lhe trazendo à memória aquilo que você viveu nos tempos em que você estava caminhando com Jesus. Foi o que Jesus fez com Pedro. Quando Jesus é ressuscitado e senta com Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas Jesus faz a pergunta a Pedro 3 vezes. Na mesma quantidade de vezes em que Pedro o havia negado, 3 vezes. E com isso, Jesus abre os olhos de Pedro. E Pedro enxerga que não existe nada mais importante, nada mais valoroso, nada que tenha mais valor do que a vida com Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo e na presença do Pai. O último trecho que eu queria ler com você
Ele está no livro, lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 11 e 14. E eu chamei de Naamã quase volta leproso. Você sabe por que eu quero ler esse texto contigo? Porque esse texto mostra o caminho inverso daquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando de você ter uma decisão e as pessoas ao seu redor, os prazeres do mundo ao seu redor, tentarem tirar essa decisão de você, tentarem fazer com que você desista dessa decisão. Nesse caso desse texto de Naamã, nós vemos o contrário. Nós vemos Naamã quase que desistindo por se achar muito importante, muito imponente, muito digno de honra. Naamã quase desiste de ser curado. E os seus soldados, submissos a ele, o fazem manter a decisão e receber a sua bênção. O texto ele nos fala assim: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, Naamã queria a atenção do profeta. O Naamã queria ser atendido pessoalmente pelo profeta. Mas como o profeta nem olhou na cara de Naamã e mandou ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, ele ficou indignado. Então ele fala: ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: olha só, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Se o profeta tivesse lhe pedido dinheiro, presentes, o sacrifício de animais, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz para que se lave e será purificado. Assim, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Ou seja, as pessoas que estavam à volta de Naamã o amavam tanto, colocavam tanto valor na vida de Naamã, porque ele deveria ser um patrão valoroso, um patrão muito bom, uma pessoa muito boa de coração, apesar da sua atitude perante o profeta. E essas pessoas conseguiram fazer com que Naamã abrisse os seus olhos e recebesse a sua bênção. Deixasse o seu orgulho de lado e recebesse a sua bênção. Hoje eu quero fazer um desafio a você. Hoje eu quero te desafiar a você tapar os seus ouvidos, os seus olhos para as coisas que te falam contrárias à sua decisão de seguir a Jesus. Ou então que você possa ouvir aquelas pessoas que estão te apoiando. Sim, vá, aceite Jesus, ande nos caminhos do Senhor, volte para a casa do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Mas que você entenda
que não existe nada melhor na nossa vida do que servir ao nosso Deus. Não existe nada melhor em nossa vida do que você ter a certeza da salvação, independente das situações que você esteja vivendo. Porque quando você vive situações ruins com Jesus, você vive com a certeza de sair do outro lado, com a certeza da vitória. Mesmo que essa vitória seja a recompensa da vida eterna após a morte. Porque a morte para nós não é o fim. A morte para nós é simplesmente o término de um ciclo e o início da nossa nova vida em Cristo Jesus. Aproveite as oportunidades que são colocadas para você ser abençoado. Aproveite as oportunidades que chegam até você, que chegam até os seus ouvidos, os seus olhos, através de panfletos, de palavras de evangelização, de vídeos pela internet. Aproveite as oportunidades que chegam a você, de você entregar a sua vida para Jesus. Você verá o tanto que a sua vida vai mudar para melhor. Amém? Que você tenha um final de dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada, que a sua semana seja próspera, que o seu dia seja próspero, seja feliz, em nome de Jesus. É o que eu desejo para você e para todos aqueles a quem você ama. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que você ama. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se for do seu desejo, do seu agrado, assine o canal. Agora pegue esse vídeo, compartilhe ele com todos os seus contatos nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas escutem a palavra de Deus. Permita que outras pessoas tenham a oportunidade de escutar a palavra de Deus. Seja você um missionário de Deus, um canal de bênção para as outras vidas, as outras pessoas. Em nome de Jesus. Coloque os seus comentários aqui embaixo. Se você gostou, o que você achou, coloque aqui embaixo, escreva. Vamos interagir. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.